Deus verdadeiro ou Deus falso? Com qual deles você está sintonizado? E antes de qualquer coisa, esse vídeo, ele não é sobre religião, ele não é sobre dogmas, não é sobre doutrinas. Tudo que eu vou dizer aqui não está escrito num livro, ok? Não é estudo acadêmico, não é teologia. Esse vídeo, ele é sobre autoconhecimento, expansão da consciência, é sobre reflexão e também alguns relatos da minha própria vida e das minhas experiências. Então, em nenhum momento eu quero que você se sinta ofendido ou ofendida com as coisas que eu vou dizer aqui. Uma coisa que eu aprendi, nos últimos tempos, é que o que eu acredito não anula o que você acredita, e o que você acredita não anula o que eu acredito. São apenas percepções, vivências, experiências, pontos de vista diferentes de acordo com a nossa vida, de acordo com as coisas que a gente passa, ok? Eu sou Jéssica Rocha, terapeuta integrativa e facilitadora Kundalini. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Vamos lá. Eu vou trazer essa reflexão sobre Deus verdadeiro e Deus falso, mas é o Deus verdadeiro para mim e o Deus falso para mim, com base nas experiências que eu vivi na minha vida, ok? Então, esse vídeo, ele vai ser longo, ele tem muitas e muitas camadas, e eu espero que você esteja de coração aberto e esteja disposto e disposta para assistir. Já pega uma pipoca, que lá vem história. Eu passei por 3 situações na minha vida, e eu não acredito em coincidências, e uma foi em 2012, a outra foi em 2020 e a outra foi no ano passado. Em 2012, o meu pai, ele teve um AVC no mês de janeiro e ele ficou 6 meses, quase 6 meses em coma. Eu era muito nova, né, 2012, e o médico chegou para mim, para minha mãe e para minhas irmãs e disse que o meu pai, durante ali o momento em que ele ficou internado, ele teve outro AVC, ele teve um AVC depois do outro, e ele entrou em estado vegetativo. E ele permaneceu no hospital durante quase 6 meses. Chegou um momento em que o hospital não podia mais permanecer com o meu pai na UTI. Então, veio a notícia de que nós teríamos que colocar o meu pai em regime de home care. E isso foi um grande sofrimento para minha mãe e para minha irmã mais nova. Nessa época eu não morava com o meu pai, a minha mãe e a minha irmã. E entrou ali um processo de sofrimento muito grande por parte da minha mãe e tudo mais, porque quem já passou por essa situação de ter uma pessoa no hospital acamada, você vai lá fazer a visita e já é muito doloroso. Você imagina você ter a pessoa dentro da sua casa 24 horas, 7 dias por semana, em sofrimento. E eu tenho certeza que tem pessoas passando por isso e já gostaria de deixar a minha profunda solidariedade e compaixão diante dessa situação, porque eu tenho certeza que não é fácil. Quando o médico avisou que meu pai iria para casa, na situação que ele estava, e o meu pai, ele estava em estado vegetativo, e o médico deixou muito claro que ele jamais iria voltar ao normal. E apesar dele estar em estado vegetativo, eu me lembro, como se fosse hoje, que nos últimos momentos dele, eu parei diante da cama dele, ele abriu os olhos. E eu estava conversando com ele, eu estava falando com ele. E ele não se mexia, ele não falava, mas eu conseguia ler os olhos dele. E eu percebia que ele estava entendendo o que eu estava falando. Pelo olhar dele, ele entendeu o que eu estava falando. E eu percebi que ele estava num sofrimento, porque
A gente acha, né, que a pessoa quando ela tá em estado vegetativo, quando ela tá em coma, alguma coisa assim, a pessoa tá completamente sem consciência. A gente não pode ter certeza disso. E naquele momento, quando eu olhei para o meu pai, eu tive certeza de que ele queria falar, de que ele queria se mexer, de que ele queria reagir, e ele não conseguia. Estava escrito nos olhos dele. E quando o médico deixou muito claro que ele não ia voltar ao normal e falou que ele ia para casa, e a minha mãe entrou num profundo desespero, naquela época, eu nunca fui uma pessoa religiosa e muito menos tive contato com espiritualidade, essas coisas. Isso aconteceu comigo de pouquíssimo tempo pra cá, tá? Só pra você conseguir compreender. Só que quando eu soube disso, eu tive uma conversa com Deus, naquela época, e eu pedi pra Deus: "Deus, tira o sofrimento do meu pai. Opera um milagre, deixa o meu pai ficar bom, deixa ele voltar pra vida normal. Se não for possível, permita que meu pai descanse, eu te peço". Eu tive essa conversa. Eu nunca contei isso pra minha mãe e nunca contei isso para as minhas irmãs. Eu acho que eu nunca contei pra ninguém e tô aqui contando pra vocês, porque eu quero trazer essas experiências pra vocês entenderem o conceito de Deus verdadeiro e Deus falso, tá, pra mim. E eu não me lembro quanto tempo depois, foi pouquíssimo tempo depois, eu não me lembro se foi 1 dia ou 2 dias, eu só sei que chegou a notícia de que meu pai tinha feito a passagem, de que meu pai tinha falecido. Eu fiquei muito mal na época, porque eu chorei, claro, né, ele ficou muito tempo no hospital, e sempre tem aquela esperança de que a pessoa vai melhorar. E a consciência que eu tenho hoje, eu já tinha essa consciência na época, só que eu não sabia que tinha essa consciência. Então eu pedi pra Deus pra levar ele embora, pra acabar com o sofrimento dele. E hoje em dia, né, eu entendo que esse tipo de posicionamento diante de Deus, esse tipo de pedido diante de Deus, ele é muito importante, porque quando a gente faz isso, nós estamos deixando de ser egoístas. Porque muitas vezes, pessoas que a gente ama, que estão doentes, que estão acamadas, nós, em geral, nós somos tão egoístas, mas tão egoístas, que de forma inconsciente, eu não tô dizendo que você faz isso, tá, de propósito, é inconsciente. Inconsciente, nós prendemos a pessoa aqui, nós não permitimos que essa pessoa faça a passagem por causa do nosso apego, por causa do nosso egoísmo, por causa do sentimento de perda e de saudade que nós iremos sentir daquela pessoa. A pessoa precisa ir embora, a pessoa já cumpriu a missão dela, e ela tá presa aqui, por causa do nosso apego e do nosso egoísmo. Eu sei que é muito duro você ter que ouvir isso, mas pode ser que você esteja com alguém na sua vida que esteja sofrendo, que esteja doente, essa pessoa não tem mais cura, essa pessoa não tem mais o que fazer, e essa pessoa continua nesse sofrimento por causa da sua dificuldade de desapego, por causa da sua dificuldade de deixar a pessoa ir. Então, já fica essa pequena lição aqui. Se você está prendendo alguém, se tem alguém, em sofrimento na sua família, seu pai, sua mãe, uma avó, um avô, pede para Deus, conversa com Deus e fala com ele: "Deus, eu aceito a tua vontade, eu permito que a pessoa que eu amo faça a passagem, que ela complete a missão dela e eu ficarei em paz". Tenha essa conversa com Deus. Isso foi em 2012, o meu pai. Quando chegou em 2020, foi a vez da minha mãe. A minha mãe, ela teve um problema de saúde bobo, aparentemente bobo. Só que
Durante o período em que ela esteve no hospital, aguardando a cirurgia que ela precisava fazer, houve uma complicação de um problema que ela já tinha. Então ela foi para a cirurgia que ela tinha que fazer, que era uma cirurgia de vesícula, bobo, né, aparentemente bobo. Só que durante a cirurgia de vesícula, houve uma complicação, houve um entupimento das artérias da perna dela, que era um problema que ela tinha crônico. Durante a cirurgia, houve um entupimento fora do normal e a perna dela entrou num processo de gangrena, né, que chama. E o médico chegou para mim e para minha irmã mais nova, a minha irmã mais velha é filha só do meu pai, eu e a minha irmã mais nova, e o médico falou que a perna dela já tinha tomado uma proporção que ela ia perder a perna dela por completo. E eu e a minha irmã tínhamos que autorizar a amputação da perna dela, porque ela estava sedada, né. Então, quem tinha que autorizar a amputação da perna dela era eu e a minha irmã. E eu não quis autorizar, e o médico falou que eu tinha que autorizar, porque senão, ela poderia vir a óbito por conta do problema da perna, e eu e a minha irmã, a gente poderia ser responsabilizada. Uma coisa assim, tá, não consigo me lembrar, porque é uma situação tão surreal de você não onde você não imagina que você vai ter que dar autorização para algo assim. Amputar a perna da sua mãe, sem ela saber, sem o consentimento dela, com ela dormindo, como assim? Eh, Foi uma situação muito difícil, e eu e a minha irmã autorizamos a amputação da perna dela, só que a minha mãe era uma pessoa que fazia 3 viagens no ano, ela ia na rua todos os dias, porque ela gostava de ir no mercado, comprar coisinha fresca, e ela fazia as coisas dela. Todo final de semana ela saía, ela passeava, ela dançava, minha mãe amava carnaval. Então quando o médico falou pra mim que ela ia ter a perna amputada, e a amputação era na altura do quadril, e esse tipo de amputação não tinha possibilidade de prótese, ou seja, ela ia ficar condenada numa cadeira de rodas. Então, mais uma vez, numa conversa com Deus, uma conversa muito difícil, eu pedi para Deus operar o milagre. Um dia antes da cirurgia de amputação, eu pedi para Deus operar o milagre e falei assim: "Opere o milagre. Amanhã de manhã tudo vai ser diferente, minha mãe vai acordar com a perna boa, não vai ser necessário amputação e ela vai receber alta do hospital. Ou isso, ou o senhor leva a minha mãe, porque ela não merece viver dessa forma". Porque eu conhecia minha mãe, e eu sabia que ela não iria suportar viver assim. E uma coisa que eu passei a acreditar depois disso, é que Deus, ele jamais permite que nós passemos por algo que nós não somos capazes de suportar. Independente do que você esteja passando, converse com Deus e peça para que ele te mostre por que você está passando por isso, seja lá o que for. Converse com ele antes de dormir, no teu profundo silêncio. Mande essa pergunta para ele: Senhor, me mostre por que que eu estou vivendo essa situação na minha vida, para que eu possa compreender. Porque tudo na nossa vida, por mais catastrófico que seja, tudo é para nos mostrar alguma coisa. Infelizmente, nós somos tão inconscientes, nós somos tão complexos, que muitas vezes a gente não aprende no amor, cara.
A gente só aprende na dor. Muitas vezes a gente comete o mesmo erro várias e várias vezes sem a gente se dar conta, e aí tem que vir alguma coisa assim, uma catástrofe, para te mostrar alguma coisa, para revelar alguma coisa para você. "Ai, Jéssica, você tá querendo dizer que a morte da sua mãe era para te mostrar alguma coisa?" Era, era. E, voltando, quando, né, chegou a operação dela de amputação, a perna dela foi amputada. Eu voltei pra casa destruída, porque eu não queria que ela passasse por isso. Ninguém quer. Então, quando eu voltei pra casa, eu tive aquela frustração, fiquei com aquela raiva de Deus, sabe? Ele não me ouviu. Ele não existe, ele não me ouviu. Ele não escutou a minha prece. Só que ele escutou. Porque da noite da da cirurgia da perna dela amputada, né, as primeiras 24 horas, que são as mais importantes, na noite, nessa virada de noite, primeira noite depois da cirurgia de amputação, minha mãe faleceu. E eu cheguei no hospital, eu fui avisada pelo telefone, cheguei no hospital, encontrei a minha irmã, eu olhei pra minha irmã olhou pra mim e a gente só sentiu assim, ó, um alívio imenso, imenso. Porque é o que eu falei em relação ao meu pai e que eu vivi de novo com a minha mãe. É sobre você ter a resiliência, é sobre você não ser egoísta, de querer que o outro permaneça em vida, em sofrimento. É você aceitar que chegou o momento do outro, independente de quem seja, pai, mãe, avô, avó, até mesmo um filho, porque nada nessa vida acontece por acaso, nada. Tudo acontece por algum motivo, por mais trágico que seja. E hoje em dia, né, em 2026, com o nível de percepção que eu tenho da realidade, onde eu consigo enxergar muito além do que eu conseguia enxergar no passado, eu consigo perceber as razões do porquê, para que acontecem as coisas. O momento que a gente está vivendo hoje, todo esse colapso, essa confusão, essas quebras de estrutura, a minha mãe não iria suportar nada disso. Fora que a minha mãe, ela era uma pessoa que ela tinha pavor da velhice. Toda vez que ela tinha oportunidade de falar uma frase, ela falava. Ela falava: "A velhice é uma merda". Se aparecesse alguém na televisão que tinha envelhecido, né, que tinha perdido o seu colágeno, estava velhinho, todo enrugadinho, ela soltava essa frase: "A velhice é uma merda". A minha mãe não aceitava a velhice. Ela não queria viver a velhice. E o pedido dela foi atendido. As palavras têm poder. O meu tio, o marido da minha tia, né, que é irmã da minha mãe, o meu tio falou a vida toda que 70 anos estava bom. 70 anos tá bom. Tá de bom tamanho 70 anos. Acredite se quiser, ele morreu no aniversário dele de 70 anos. No dia do aniversário dele de 70 anos, ele faleceu. E aí quando a gente fala sobre a questão de cocriação da realidade, onde a gente determina o nosso próprio destino,
Diante de todas essas coisas que eu vi acontecer diante dos meus olhos na minha vida, com a minha mãe, com o meu pai, com os meus familiares, lembrei da frase que o meu pai falava também. Meu pai detestava hospital, detestava médico. Meu pai falava: "No dia que eu pisar num hospital é para não sair". Batata! Meu pai nunca tinha entrado, nunca tinha dado entrada no hospital com nada. No dia que ele entrou no hospital, ficou 6 meses e fez a passagem. Olha isso, cara. Parece bizarro, não parece? Mas olha como é que é a vida. A minha mãe, ela não iria suportar tudo que está acontecendo no mundo agora. A minha mãe, ela não era nem um pouco desperta. Ela era muito Matrix, muito mesmo, bem fechadona, assim, na Matrix. E ela não queria viver a velhice, ela falava mal da velhice, ela não queria envelhecer. E ela faleceu aos 64 anos. Ela não se via velha, ela não se via de cabelo branco. Então, ela foi embora na hora que ela tinha que ir, e tá tudo bem. E na época que eu fiz, né, esse pedido para Deus, e eu achei que ele não tivesse atendido e depois ele atendeu, eu tive muita certeza da existência dele. Ele já tinha atendido o meu pedido em 2012, já tinha atendido o meu pedido em 2020, só que no ano passado, quando as minhas estruturas começaram a ruir, quando eu entrei na noite escura da alma, quando um monte de coisas que eu tinha conquistado, eu fui perdendo e depois eu entendi por que que eu tive que perder essas coisas, por que que essas coisas tinham que sair da minha vida. No momento da uma um assim, na pior fase da noite escura da alma, onde eu estava deitada na minha cama, e eu comecei a sentir como se eu estivesse sendo rasgada por dentro, assim, de tão mal que eu estava. Parecia que eu ia morrer. Eu tive a sensação que eu ia morrer, e eu pensei assim: "Eu vou morrer, cara, eu vou morrer, hoje eu vou morrer". E e eu estava muito mal, eu estava muito triste, eu estava muito pra baixo, porque eu não estava entendendo as coisas que estavam acontecendo comigo. Estava acontecendo a morte do meu ego, e eu não sabia que era isso que estava acontecendo. E e aí eu estava muito mal, assim, numa crise horrível, e eu só sei que um choro, assim, muito profundo, igual imagina uma criança, assim, que foi abandonada no meio da rua, assim, e entra num choro profundo de completa vulnerabilidade. Ai, eu f completamente abandonada. E aí eu senti. Na verdade eu chamei, né, eu comecei a chamar, 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 porque eu sabia que alguma coisa dentro de mim dizia que eu ia ser atendida, e eu fui atendida. Numa profunda dor que eu estava sentindo, um colapso interno, como se eu estivesse sendo rasgada, toda quebrada, toda destruída por dentro. Eu chamei e ele veio. E eu nunca imaginei viver uma experiência dessa na minha vida, onde eu fui reduzida, me senti pequena, pequenininha assim, pequenininha. E eu senti uma energia me envolvendo, tomando conta de mim. Tomando conta, tomando conta, tomando conta, como se estivesse me pegando no colo, e um amor incondicional, e uma energia, um acolhimento, e eu só ouvi uma voz: "Vai ficar tudo bem". E era uma energia tão forte, tão poderosa, de acolhimento, de amor, de compaixão, que eu não conseguia me mexer. E eu nem queria. A sensação que eu tive naquele dia foi tão surpreendente, foi tão forte, foi tão intensa, que eu só pensei assim: "Posso ficar aqui para sempre?".
quero ficar aqui pra sempre, nesse lugar aqui, nesse colo. Eu senti como se alguém tivesse me pego no colo, assim, foi sensacional. Era ele de novo, gente, era ele de novo. E depois que eu passei por essa experiência e depois que eu vim passando os últimos meses, onde eu fui fazendo toda uma retrospectiva, onde eu fui, eu me isolei durante muito tempo para fazer as minhas reflexões, e depois das minhas reflexões que eu decidi voltar para o canal do YouTube para contar essas coisas para vocês, porque eu tinha muito medo de contar essas coisas, porque a gente tem medo do julgamento, medo dos outros tacar pedra. "Ai, é mentira o que essa menina tá dizendo", só que aí eu pensei o seguinte, eu conversei com ele de novo, eh, porque eu estava fechada, eu não ia voltar a gravar conteúdo, eu já tinha desistido do Instagram e do TikTok, mas aí ele veio. E aí eu comecei a me questionar: "Por que que eu não volto para o YouTube?" Porque eu estava com medo. Medo do julgamento, medo do hate, medo dos outros me atacarem, sabe. Porque quando você fala essas coisas muito disruptivas, quando você quer levar esse tipo de mensagem para as pessoas, o ataque ele é certo, porque você tá falando sobre coisas que quebra paradigmas, que você vai precisar fazer a pessoa pensar e refletir, reavaliar sobre a própria vida. Mas eu pedi coragem. Eu pedi coragem e falei pra ele, eu falei assim: guie as minhas palavras, guie os meus pensamentos para que eu consiga levar para as pessoas a mensagem que eu preciso levar. Eu quero honrar as tuas palavras, eu quero honrar a tua presença em minha vida", foi isso que eu disse pra ele. E ele me deu força, ele me deu coragem e hoje eu estou aqui, falando tudo isso pra vocês. Abrindo totalmente as portas da minha casa e contando as minhas histórias de vida. Essas histórias do meu pai, da minha mãe, das conversas que eu tive com Deus, eu nunca contei isso pra ninguém. Se eu tiver contado foi pra uma amiga num momento muito íntimo, mas eu tô aqui, contando para o mundo, justamente porque eu quero que você que está assistindo esse vídeo entenda uma coisa sobre o Deus verdadeiro e o Deus falso. O Deus falso é aquele Deus que ensinaram pra você, que te julga, que te condena, que faz você se sentir culpado, que faz você se sentir pequeno, que faz você se sentir não merecedor das coisas boas da vida. Esse é o Deus falso, o Deus que venderam pra você. Aquele Deus vingativo, punitivo. Esse não é o Deus que se fez presente na minha vida, não é. O verdadeiro Deus que se apresentou para mim, ele é de uma singularidade, ele é de um amor, ele é de uma misericórdia, ele é de uma compaixão, de um acolhimento inexplicável, incomensurável, eu amo essa palavra. O Deus verdadeiro é esse. Se o Deus que você acredita te causa medo, te causa sensação de culpa, sensação de não merecimento, sensação de pequenez, sensação de escassez, esse não é o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro, ele é o seu melhor amigo. O Deus verdadeiro, ele vai te ouvir, ele vai te aconselhar, ele vai te dar umas broncas, ele vai dizer pra você: "Pô, você tá errado, você tá errada, reveja, olha isso aqui". Ele até te mostra: "Olha aqui as besteiras que você anda fazendo, vamos mudar? Vamos melhorar?".
mas ele não vai condenar você pelos seus erros, ele entende que você está em profundo aprendizado. Ele entende que você não sabe de todas as coisas, ele compreende a sua falta de consciência, ele sabe que muitos erros que você cometeu na vida, você cometeu por falta de consciência, e ele não vai te condenar por coisas que você fez por falta de consciência. Ele vai te ajudar, ele vai te mostrar em como você pode se tornar uma pessoa melhor. É isso que ele vai fazer por você. Ele vai te dar coragem, ele vai te dar poder pessoal, ele vai te dar paz de espírito. Um Deus que deixa você em estado de agonia e alerta não pode ser o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro, ele te dá paz. O Deus verdadeiro, ele te acolhe, ele conforta o teu coração, ele diz para você: "Confia, confia em mim, eu tô aqui, segura minha mão que vai ficar tudo bem". Muitas vezes, eu passei por isso, muitas vezes eu achei que Deus tivesse me abandonado. Deus nunca me abandonou, fui eu que abandonei ele. Várias vezes, deixei de confiar. E ele sempre mostrando pra mim: "Pô, olha aqui, eu já provei pra você que eu tô contigo. Por que que você ainda duvida de mim?". Gente, a fé verdadeira não cabe dúvidas. Onde há fé verdadeira, não há dúvidas, não há incertezas, não há medos. Se você tem um pingo de medo, se você sente medo, a tua fé tá abalada. Porque a fé é sobre você confiar. Você tem que confiar. É certeza absoluta, sintética, analítica de que a vida te quer bem, de que vai ficar tudo bem e de que tudo vai passar. Tudo, tudo. Eu não sei o que você está passando. As pessoas estão passando por situações catastróficas nesse momento no mundo. E se você acha que Deus abandonou essas pessoas, tenha certeza que ele não abandonou. Ele não abandonou ninguém. Ele não abandonou. Ele não me abandonou, ele não abandonou você, ele não abandonou ninguém. Só que Deus e os seus servos, os seus colaboradores, independente do que você acredite, Deus tem os seus colaboradores. Deus tem os seus funcionários. Não importa o nome que você dê, tá bom? Anjos, santos, guardiões, eles existem. Todos eles estão disponíveis. Só que eles só entram na tua vida se você convidar. Você tem que convidar. Você tem que chamar. Todos os seres de luz, todos, Deus inclusive, que é a fonte primordial da luz, imensa sabedoria, ele não vai invadir a tua casa. Nenhum ser de luz vai invadir a tua casa. Quem invade a tua casa são as sombras. Quem arromba as portas da sua casa, da sua consciência e do seu coração são as sombras. A luz, ela é elegante, ela é educada. Ela só vai entrar na sua vida se você convidar. E você tem que convidar. Convide todos os dias. Divino Criador, Deus, Jesus Cristo, guardiões, seres de luz, mentores espirituais, eu abro as portas da minha vida, eu convido vocês a entrarem na minha casa, na minha vida, no meu coração e permito que vocês auxiliem na minha jornada, guiem as minhas palavras, guiem os meus pensamentos, guiem as minhas decisões, seja a minha intuição. Senhor, seja a minha intuição. Eu tô contigo e eu sei que tu estás comigo. O verdadeiro Deus, ele preenche o teu coração de uma maneira que o teu coração transborda.
tudo fica leve, você muda o foco da tua vida, você consegue ver a beleza das coisas, você consegue ver as oportunidades. O mundo fica mais bonito quando o Deus verdadeiro preenche o teu coração. E você começa a ter um sentimento dentro de você que é inexplicável. Você fica preenchido, você fica preenchida, você fica em solitude, e é uma sensação de que nada me falta, tudo que é meu está vindo, tudo que é meu está pronto e eu estou no caminho certo para alcançar os meus sonhos, para alcançar os meus objetivos, para encontrar as pessoas certas. É uma certeza absoluta. Não existe mais dúvida. Não existe mais falta, não existe mais culpa, não existe mais mágoa, não existe mais ressentimento, não existe medo. E você está preenchido, você está em transbordo. Você está transbordando e todo mundo vai perceber isso, porque você começa a emanar isso, todo mundo percebe. Você fica brilhante, você fica radiante, você dorme feliz e você acorda feliz. Essa, essa é a verdadeira felicidade. A felicidade, ela é um estado de espírito. É você estar bem com você. É você ter uma blindagem. Cara, as coisas até os problemas eles vão chegar, mas eles não vão te abalar como te abalaria. Você vai ter consciência, você vai ter discernimento para resolver aquilo que você precisa resolver. Você não tem mais estado de alerta, não tem mais estado de desespero, porque o Deus verdadeiro, ele está contigo, pulsando dentro do teu coração. Tem momentos que eu paro para conversar com ele, eu faço uma pergunta e ele responde na hora assim, ó, pum. Que eu faço? Bum, vem a resposta. E eu deito para dormir e começo a conversar com ele, agradeço, peço sabedoria, peço para ele acalmar o meu coração, se o meu coração estiver aflito, e imediatamente o meu coração ele começa a queimar, queimar. Mas é assim, não é arder de doer, é um fogo que começa a tomar conta, assim, dentro de você, de dentro pra fora. Aí você sente a presença dele dentro de você, porque esse é o verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus, ele tá, ó, ele tá dentro. Ele tá dentro, ele tá no amor incondicional que você sente e ele tá no silêncio. Quanto mais silêncio você conseguir fazer, mais nítida a voz dele vai ficando. Quanto mais você conseguir, ó, afastar o excesso de pensamentos, mais ele vem. É com muita clareza. Esse é o verdadeiro Deus. O Deus que te empodera. O Deus que te traz paz. O Deus que te traz alegria, felicidade. Aquela felicidade genuína de criança, sabe? Tá feliz? Tô. Por quê? A minha felicidade se tornou incondicional. Eu não preciso de motivos para estar feliz. A minha felicidade não está mais condicionada a algo que eu ganho, a algo que eu conquisto. Essa é a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade é um estado de espírito, é uma coisa que você sente independente do mundo externo. E essa felicidade, essa paz de espírito, essa plenitude, você só encontra se você conseguir sintonizar com o Deus verdadeiro. Uau! Eu achei que eu não fosse conseguir fazer esse vídeo, porque quando eu pensei em fazer esse vídeo,
lembrando do meu pai, da minha mãe, o meu olho enchia de lágrimas, mas eu consegui. Bom, eu pedi tanto para ele me ajudar a fazer esse vídeo, e ele me ajudou. Estou aqui. Chegamos ao final. E o que eu quero dizer para você agora, nesses últimos minutinhos, fique em silêncio, escute a voz de Deus, a presença de Deus dentro de você. Ele está com você. Ele não esqueceu de você. Ele não soltou a sua mão. Talvez você tenha soltado a mão dele. Talvez você tenha dúvidas. Talvez você esteja com a sua fé abalada. Mas ele existe. Ele só está lá, esperando que você convide ele para voltar para tua vida. Eu falo ele como se fosse uma pessoa, mas não é assim que eu enxergo Deus, tá? Eu enxergo como eu sinto. Inclusive, quando as pessoas perguntam para mim hoje se eu acredito em Deus, eu falo: "Não, eu não acredito em Deus, eu sinto. Eu sinto a presença, a consciência gigante. Eu sinto a presença, eu sinto a energia, a sabedoria. É extraordinário conseguir se conectar com o criador dessa forma. E todo mundo pode. Todo mundo é capaz de fazer isso. Se desarme, entre em estado de vulnerabilidade. Converse, seja sincera sobre aquilo que você não entende, que ele te manda as respostas. Deus, eu não entendo por que que isso está acontecendo na minha vida. Eu não entendo por que que eu estou passando por isso. Me mostra. Revele. Ele vai revelar, ele vai mostrar. Bom, eu espero que esse vídeo tenha tocado o seu coração de alguma forma. Ele foi feito com muita sinceridade. Tudo que eu falei foi do coração, sem a menor intenção de atacar a crença de alguém. Eu falei sobre as minhas experiências, eu falei sobre as minhas vivências, sobre as minhas percepções e sobre como eu me sinto hoje por estar sintonizada no verdadeiro Deus, o verdadeiro Deus para mim. E se esse vídeo fez sentido para você, se esse conteúdo fez sentido para você, se tocou no seu coração, se tem alguma coisa que você gostaria de relatar, se você está passando por alguma situação desse tipo, deixa aqui embaixo nos comentários. E se você gosta desse tipo de conteúdo, autoconhecimento, reflexões, espiritualidade, profundidade, expansão de consciência, perceber a vida de uma maneira diferente, se inscreve no canal, continua acompanhando os conteúdos, dá uma curtida no vídeo. Será um prazer imenso ter você por aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo.